A Força Nacional do SUS, ela é uma parte do Ministério da Saúde, do governo federal, que atua em todos os estados. O nosso objetivo, nossa missão é apoiar o estado ou o município em qualquer situação de crise, de acidentes, de desassistência, seja natural, seja como aconteceu no Covid, na pandemia. Então, a atuação da Força é bem ampla, apoiando estados e municípios na área da saúde. Esse apoio se dá primeiro na esfera de gestão, podemos apoiar na gestão de saúde, organizando redes hospitalares, rede de urgência, podemos agir na parte de assistência direta, trazendo médicos, enfermeiros, voluntários do Brasil inteiro até aquele local que está com acidente ou uma desassistência. E podemos fazer também capacitações, como é o caso aqui no estado do Paraná hoje. Trouxemos a capacitação de resposta a incidentes com múltiplas vítimas. Aqui na capacitação, a Força Nacional do SUS, ela tem um núcleo duro, onde temos os funcionários que trabalham no Ministério da Saúde, lá em Brasília, e contamos com mais de 13 mil voluntários no Brasil inteiro. E aqui, nessa capacitação, temos o nosso núcleo duro e alguns médicos voluntários, a gente chama de médicos especialistas, médicos e enfermeiros, que auxiliam diretamente na instrução. Temos aqui voluntários da Paraíba, de Pernambuco, de Manaus, do Acre, do Rio Grande do Sul. Então temos uma gama de profissionais que vêm apoiar a Força Nacional para fazer essas capacitações em todos os estados. Olá, alunos da pós-graduação da Uninter, eu sou o Dr. Pedro Henrique de Almeida, estou aqui em Curitiba com esse cenário de simulação para conversar com vocês sobre competências. Eu estou hoje aqui no Autódromo Internacional de Curitiba fazendo um e-movie, um simulado para incidente com múltiplas vítimas. O que é esse simulado? Esse simulado é importante para a gente juntar todas as agências que trabalham nos resgates às vítimas, trabalhando conjuntamente. Por que isso é importante? Normalmente, as forças que são usadas no resgate às vítimas, elas trabalham de maneiras separadas. Por exemplo, a saúde, ela faz o atendimento a uma pessoa que tem a vítima, resgata, leva para o seu hospital. E faz isso normalmente todo santo dia. O bombeiro também faz isso todo santo dia. Tem o desabamento, o incêndio, o alagamento, e ele também faz resgate à vítima e leva para o hospital. Mas aqui a proposta é um pouco diferente. Aqui é um evento de grandes proporções, onde tem múltiplas vítimas, e por isso o nome incidente com múltiplas vítimas, mas que precisa das forças sinérgicas de todas essas cooperações de agência. Então são uma situação interagência, onde todos vão trabalhar pelo resgate das vítimas. Então nós temos aqui o bombeiro, a polícia militar, outras forças como as forças armadas, a vigilância sanitária, a polícia científica criminalística, além, é claro, da força da saúde. E da saúde nós temos tanto o SAMU e temos também o CIAT, que faz atendimento ao trauma aqui na nossa cidade. Todas essas forças juntas, elas precisam trabalhar com um único objetivo, o resgate adequado ao cidadão. Mas precisa ter um controle, uma coordenação desse processo em área, porque essas forças são forças separadas. E aí que entra uma técnica importante que a gente utiliza, chama SCI, que é o Sistema de Comando de Incidente. Então isso aqui é um incidente, não se usa mais o termo acidente, tá? Porque nós acreditamos que isso são sempre situações que podem ser evitadas, e por isso o termo correto é incidente, e precisa ter um sistema de comando. Quando tem uma situação como essa, com múltiplas agências, alguém tem que comandar. Normalmente esse é o posto de segurança mais graduado, então normalmente aqui foi o bombeiro. O bombeiro mais graduado, ele fica com um chapeuzinho laranja e ele coordena todas as ações. Então eu, que sou médico, quando chego numa situação dessa para atender, eu me reporto ao comandante que está com o chapeuzinho laranja. Pergunto qual é a situação e ele vai me coordenar como o meu ato médico vai funcionar. Então percebam, eu sou médico, eu tenho minha competência técnica, mas nesse momento é importante ter uma competência gestora. Eu tenho que aprender a ser subordinado a quem está fazendo a chefia da operação.
E aí nos leva ao nosso ponto, um ponto importante na formação de vocês, alunos. Não basta só ter competências técnicas, ou seja, saber fazer aquilo que vocês estão aprendendo na faculdade a fazer. É importante também saber trabalhar em equipe e para isso você precisa de competências gestoras, tanto para fazer a gestão da sua equipe, quanto para aprender a trabalhar sob subordinação. Eventualmente, mesmo eu que sou diretor de urgência do meu município, às vezes preciso trabalhar sendo subordinado a uma operação como essa de grande porte. Essa operação aqui é uma ação do Ministério da Saúde através da Força Nacional do SUS. O que é a Força Nacional do SUS? É justamente essa ideia de cooperação interagências. É a Força Nacional do SUS que faz esse vínculo entre a saúde com segurança pública, com os bombeiros, com as Forças Armadas, justamente para atuar em eventos como esse, de grandes proporções. Então esse é um evento patrocinado pela Força Nacional do SUS, do Ministério da Saúde, em parceria com o governo do estado do Paraná e com o município de Curitiba. Nós fizemos aqui um simulado inédito para a nossa realidade. Nós já havíamos feito simulados anteriormente desse porte, mas era com um desastre de avião, era com um acidente de um ônibus com muitos passageiros, mas é a primeira vez que nós fazemos com um desabamento. Por que é tão difícil fazer desabamento? Porque isso aqui é um simulado, ou seja, nós vamos representar o que acontece na vida real. Com carro ou ônibus é relativamente fácil, porque é fácil ter o recurso. Agora, um desabamento é mais difícil você ter como simular uma estrutura colapsada, desabada. E aqui, por sorte, nós temos. Esse aqui nós estamos no antigo autódromo da cidade, que está sendo demolido, então nós aproveitamos os escombros da demolição justamente para fazer o nosso cenário. Participaram inúmeros atores fazendo de vítima, e a ideia é justamente eles simularem vítimas reais, vocês podem conferir nas imagens. Então, são vítimas que têm simulação de fratura, de vísceras expostas, inclusive de pessoas que foram a óbitos. Como elas estão dentro de uma estrutura colapsada, nós chamamos essa estrutura de zona quente. E eu sou um profissional da saúde. Então, mesmo eu sendo médico, eu não posso entrar lá diretamente, porque eu não estou habilitado para estar dentro de uma zona quente que pode me fazer de vítima. Então, prestem atenção. Eu estou indo para salvar vítimas. Eu não posso me tornar uma próxima vítima. É nesse caso que entra o Corpo de Bombeiros. Então o primeiro passo é sempre fazer a atuação dentro da área quente e delimitação da área que é de segurança. Então quem entra nessa zona de segurança restrita é a equipe do resgate do Corpo de Bombeiros que está preparada para isso. Isso é uma competência deles. E aonde então que a equipe da saúde que eu vou liderar fica? Nós ficamos nas lonas separadas por cores, que a gente fala que é uma zona zona não quente ou zona de segurança. E eles resgatam os pacientes de dentro da zona quente, que é a área colapsada, que é uma estrutura típica dos bombeiros, uma atitude típica dos bombeiros, para a área de trabalho de segurança, onde a equipe de saúde vai estar. Nós da saúde, por sua vez, separamos essas áreas de atendimento com cores, sendo a cor verde para os pacientes menos graves, a cor amarela para os pacientes moderadamente graves e a cor vermelha para os pacientes mais graves, ou seja, os pacientes críticos. E tem mais uma lona, que normalmente é a lona roxa, aqui foi usada uma lona preta, de cor preta, para os pacientes que infelizmente foram a óbito. Então como que a gente faz para saber a separação dos pacientes nessa área que é a área de segurança, que é onde o profissional de saúde efetivamente fica? Nós utilizamos um método de triagem chamado método de triagem rápida, simples e rápida, método START. Como é que a gente faz isso? Nós vamos avaliando as vítimas e colocando etiquetinhas nela com cores, sendo a cor verde para aquele paciente que anda. Se está andando, ele automaticamente é menos grave, ele vai para a área da lona verde. Agora, se ele não está andando, nós temos que ir até ele e vamos avaliar se ele está consciente. Se ele está consciente e não anda, ele é um pouco mais grave que aquele que anda. Então ele vai para a lona amarela. Se ele não anda, está deitado e não está consciente, nós vamos avaliar se ele tem circulação e respiração. Se ele tem circulação e respiração, ele está mais grave porque ele não está consciente, mas ele ainda tem sinais vitais. Então ele é o paciente mais crítico e vai para a lona vermelha. Ao passo que aquele paciente que está inconsciente e não tem sinais vitais, esse paciente nós consideramos a cor preta e ele vai para a lona preta como óbito. Alguém pode perguntar, mas doutor, isso não é o contrário? Normalmente quando a gente vai atender uma vítima, se ela está sem sinais vitais, não é essa que a gente deve atuar primeiro? Não no acidente com múltiplas vítimas. Há uma inversão no método de triagem e nesse caso nós vamos tentar salvar o máximo de pessoas possível. Pensem comigo, se eu gastar todo o meu recurso de saúde, o único médico que eu tenho, com o enfermeiro, os poucos profissionais que eu tenho, com uma única vítima extremamente grave,
talvez várias outras que teriam chance de ser salvas perecerão. Então o método START também é um método de triagem rápida, simples e rápida, mas ele é reverso. O objetivo dele é salvar o máximo de pessoas possível. E aquela pessoa que está sem sinais vitais naquele momento, nós não iniciaremos nem a RCP, ele vai para a lona preta. Como é que a gente faz o tratamento nessas lonas? Normalmente a gente bota uma equipe de saúde em cada uma dessas lonas. Então a verde, pacientes menos graves, vão ficar aguardando na lona verde, uma equipe de saúde vai ficar atendendo os pacientes da lona amarela, reavaliando, porque ele pode tanto melhorar, começar a andar, ficar bem e ir para a lona verde, mas ele pode piorar, ou seja, perder a consciência, ficar mais grave, e aí ele será passado para a lona vermelha. E na lona vermelha é onde vai ficar o maior recurso, a nossa melhor equipe, porque são os pacientes mais críticos. Uma vez atingindo a estabilidade desses pacientes, ele já pode ser alocado no meio de transporte adequado para chegar até o hospital. Então sempre esses pacientes eles devem ser alocados no meio de transporte certo para o local de atendimento correto. E qual é o meio de transporte certo? Se for uma vítima bem pouco grave, como o da lona verde, ele pode ir em ambulância de transporte sanitário ou suporte básico de vida. Já o paciente da equipe da lona amarela e vermelha, ele deve ir numa equipe de melhor preparo, suporte avançado básico do SAMU ou avançado do SAMU, ou mesmo do SIAT. E agora aquelas vermelhas muito graves que precisam do atendimento imediato no hospital de trauma, elas podem ser utilizadas inclusive o helicóptero, como vocês podem ver na imagem. E para onde levar? Nós não podemos, imagine, esse evento, às vezes tem mais de 40 vítimas, 20 vítimas. Imagine vocês botar todo mundo com gravidades diferentes no mesmo hospital. Nós colocaríamos esse hospital sobre risco de não conseguir dar o atendimento adequado para todas essas pessoas. Então também é importante, além de botar no transporte adequado, saber separar para qual destino esses pacientes vão. E aí é lógico que a regra é a mesma. Os pacientes verdes podem ir para unidades de baixa complexidade, como hospitais de pequeno porte ou eventualmente uma UPA. Já os pacientes moderados, como os amarelos, podem ir para um hospital geral. Agora os pacientes vermelhos, os pacientes mais graves, eles devem ir para o hospital especializado no trauma e não necessariamente no hospital mais próximo. Por quê? Para poder ter o atendimento correto. Então isto é a vivência de uma simulação realística, no qual diversas agências que atendem no resgate trabalham sinergicamente com competências gestoras, além das suas competências técnicas, em prol do resgate do paciente. Obrigado por estar junto comigo, sou o Pedro Almeida, direto aqui do simulado para a Uninter.